O feriado número 1 do diabo é o Halloween. E o mais triste é que muitos crentes hoje estão celebrando esse feriado. Saem para comprar fantasias, decorar suas casas, colocar abóboras na porta, sem perceber que estão abrindo uma porta espiritual para o inimigo. A abóbora, por exemplo, representa o demônio que controla os rios, chamado Oxum, dentro da santeria. Quando você coloca uma abóbora na sua porta, está convidando esse espírito para dentro da sua casa. Então, quando você coloca abóboras na sua porta no Halloween, como um crente, você está dando acesso ao diabo. Está dando uma entrada espiritual a essa potestade, o demônio que governa os rios. O nome dela é Oxum, que é um tipo de Jezabel dentro da religião de Jeová. Quando você faz isso, está trazendo o demônio para dentro da sua casa. Está dando acesso a ele e à sua família. E a coisa mais impressionante que o diabo me ensinou foi: eu amo quando eles celebram Halloween. Eu amo quando eles se vestem. Eu amo quando eles celebram o meu feriado, porque eles se entrelaçam, se misturam com as trevas. Eu não me importo se você lê a Bíblia 20 vezes por dia, se você se volta e celebra um Halloween, ou se você abre a sua porta para o Halloween, ou abre a sua vida para o Halloween, ou abre a sua família para o Halloween, o diabo te tem pelo pescoço. O diabo tem uma fortaleza espiritual sobre você. E uma das coisas que o diabo me mostrou, quando eu ainda estava no acampamento inimigo, foi que o motivo pelo qual ele ama quando os cristãos celebram o Halloween é porque isso traz maldição geracional, de 4 a 5 gerações, sobre a família. Esse é um dos segredos que o diabo conhece. Ele sabe que, se conseguir fazer um crente celebrar o Halloween, a próxima geração da família também fará o mesmo. E assim a maldição vai se espalhando, criando um efeito dominó no mundo espiritual, conectando-se com outros membros da família. Além disso, uma das coisas que o diabo mais ama é ver os cristãos, os crentes, celebrando o Halloween. Estou revelando isso hoje porque espero que, quando essa mensagem for arquivada, as pessoas possam assistir e compreender, porque o Halloween está chegando. Já passamos de julho. Estamos em agosto, o verão está acabando, e os crentes estão começando a se preparar para festas e reuniões de Halloween. E o que me deixa espantado, irmão Shannon, é que até mesmo igrejas estão fazendo isso. Igrejas que estão saindo e celebrando o Halloween, ainda que tentem dar outro nome à celebração. Eles estão celebrando a colheita. Colheita? O único tipo de colheita que conhecemos, segundo Deus, é a colheita de almas. As almas das pessoas perdidas lá fora. Essa é a verdadeira colheita, o trabalho no campo espiritual. Mas o que é isso agora de festa da colheita para substituir o Halloween nas igrejas? Quando você faz isso, você está trazendo uma maldição para dentro da igreja. Ora, se você quer dar doces e lembranças para as pessoas, você pode fazer isso em qualquer época do ano. Quer dar doces na igreja? Então vamos fazer isso no domingo da ressurreição. Vamos celebrar o fato de que Jesus ressuscitou, que ele saiu do túmulo e que nós estamos vivos em Cristo. Vamos celebrar isso. Por que esperar até o Halloween, dia 31 de outubro, para fazer uma festa da colheita dentro da igreja, trazendo maldição sobre as crianças do seu ministério? Porque o diabo vê isso como uma substituição espiritual do Halloween. E por que substituir o Halloween por outra coisa, se isso nem está na Bíblia? O Senhor nunca mandou criar um substituto de feriado sobre outro feriado. Outra coisa, quando você veste seus filhos com fantasias, esse é um dos maiores enganos demoníacos que o diabo trouxe ao corpo de Cristo. Ele diz: coloca uma fantasia, pinta o rosto, é só diversão. Eu não me importo se a fantasia é da Pequena Sereia, do Gasparzinho, o Fantasminha Camarada, dos Tartarugas Ninja. Não importa o personagem. O que me impressiona é que Jesus criou Adão e Eva perfeitos, com uma identidade pura no jardim do Éden. Mas quando o diabo entrou no jardim e os tocou,
os convenceu e confundiu a mente deles. O que ele fez foi mudar a identidade deles. E é exatamente isso que o diabo faz com muitos cristãos hoje. Quando você coloca uma fantasia, você está mudando a sua identidade em Cristo, abrindo-se para um dos ataques demoníacos mais fortes que podem acontecer durante o Halloween. Porque nesse momento você já não está em Cristo, sua identidade foi alterada. O diabo é o maior ladrão de identidade da humanidade. O diabo é o maior ladrão de identidade espiritual da história. Existem cristãos hoje andando por aí sem saber quem são. Não sabem quem Deus os chamou para ser, não sabem quem Deus os criou para ser, e não sabem qual é o seu propósito. Se você parar um cristão na rua e perguntar: qual é o seu propósito? Qual é o seu destino? Muitos responderão: eu não sei. Mas eles sabem celebrar o Halloween. E se você perguntar com sinceridade a esses crentes: você já celebrou o Halloween? A maioria dirá: sim, eu já celebrei. E se você está celebrando a chamada Festa da Colheita, você está, na verdade, celebrando o Halloween. E esse é o grande perigo para os crentes de hoje. Em vez de influenciarmos o mundo, é o mundo que está nos influenciando. Em vez de trazermos o mundo para Cristo, estamos trazendo o mundo para dentro da igreja. E agora, a igreja virou entretenimento. A igreja virou um parque de diversões. A igreja virou um circo. Hoje em dia dizem: precisamos entreter as pessoas para que elas continuem vindo à igreja. Não, eu não preciso entreter ninguém, porque eu trago a cruz de Jesus Cristo. E o Halloween é uma das celebrações mais demoníacas que existem. Se você olhar para a história do Halloween, ano após ano, é nessa época que acontecem os ataques mais demoníacos, o maior número de pessoas desaparecidas, sacrifícios humanos, crânios, cemitérios profanados, pessoas desenterrando ossos e esqueletos, tudo isso por causa do Halloween. Se você observar os acontecimentos em torno do Halloween, verá os sinais. Aquele jovem que atacou o cinema no Colorado, possesso por demônios, celebrava o Halloween. O jovem que cometeu o massacre na escola em Connecticut também celebrava o Halloween. Halloween é o oposto. Aliás, nem deveria dizer oposto, mas para dar uma ideia. Da mesma forma que nós, crentes, celebramos a Sexta-feira Santa e o Domingo da Ressurreição, o Halloween é o feriado sagrado do diabo. Porque sem a ressurreição, sem a Sexta-feira Santa, não há cristianismo. E da mesma forma, sem o Halloween, não há diabo. E veja o que acontece no dia seguinte ao Halloween, o chamado Dia de Todos os Santos. As pessoas compram velas, fazem comidas e oferendas para seus parentes mortos. Mas essas oferendas são feitas a demônios. E o pior, há cristãos que celebram o Dia de Todos os Santos no dia 1º de novembro, o dia seguinte ao Halloween. Como é que você pode celebrar essas coisas e ainda dizer que é abençoado? Como pode celebrar essas coisas e dizer que está em Cristo? É como se eu dissesse: sou casado e amo minha esposa, mas ao mesmo tempo eu estivesse dormindo com uma prostituta. Isso não faz o menor sentido. Não há como encaixar isso na mente de ninguém. Então, o ataque demoníaco, as fortalezas espirituais, os portais abertos e as maldições de 4 a 5 gerações, tudo começa quando se celebra o Halloween. As pessoas acham que é apenas uma tradição histórica, mas isso é só a fachada. O verdadeiro propósito do Halloween é honrar o diabo, é se curvar diante dele. Eu sei disso,
porque eu celebrava o Halloween. A maior obra de feitiçaria que se fazia era justamente nessa data, para matar, roubar e destruir cristãos, destruir qualquer pessoa que cruzasse o meu caminho. Eu me preparava com 2 semanas de antecedência para o dia 31, com caixões, ossos, poções, tudo o que fosse necessário. E posso te dizer, o Halloween é uma abominação. O Halloween é uma abominação aos olhos de um Deus santo. Então, como é que você vai a uma festa de Halloween? Como é que você vai fazer uma festa da colheita na sua igreja e ainda chamar isso de bênção? Como é que você pode dizer que está honrando a Deus quando Deus nunca te chamou para fazer uma festa da colheita dentro da igreja? Deus nunca chamou nenhum cristão para colocar abóboras ou enfeites coloridos na porta, teias de aranha nas janelas, duendes e espíritos demoníacos pendurados nas portas ou ao redor da casa. Meu irmão, se você já fez isso, é hora de se arrepender hoje à noite. É hora de pedir perdão a Deus, de clamar a Ele e dizer: Senhor, me ajuda a fechar essas portas espirituais e cortar os laços que o inimigo tem sobre mim, sobre a minha família e sobre as próximas gerações. O Halloween é veneno, tanto para o crente quanto para o descrente. Se você observar as notícias, neste ano que se aproxima, veja quantas pessoas morrem, são assassinadas, esfaqueadas, baleadas ou simplesmente desaparecem durante o Halloween. Meu amigo, se você brincar com o fogo, você vai cheirar a queimado. E mais do que isso, vai queimar sua casa inteira e não vai sobrar nada de você. Porque o diabo não brinca, o diabo joga para valer. Ele é o maior estrategista do mal que existe. Acredite em mim, eu sentei na mente do diabo por 25 anos. Eu conheci. E o único propósito disso tudo é te afastar da cruz, te afastar do propósito e do destino que Deus tem para você e te impedir de conhecer Jesus Cristo. E eu encerro com isto. Aos crentes que estão me ouvindo agora, é hora de se arrepender. É hora de acertar as contas com Deus. Não brinque com um Deus santo. A Bíblia deixa isso muito claro. Jesus disse: temei aquele que pode destruir não só o corpo, mas também a alma. Eu sei do que estou falando, porque eu fui ao inferno. Eu não sei por quanto tempo estive lá. Foi assim que eu fui salvo. Posso te dizer agora, talvez tenha sido meia hora, talvez 20 minutos, eu nem consigo te dizer o tempo exato em que estive lá embaixo. Mas, seja 20 ou 30 minutos, foi tempo suficiente para me fazer abandonar os meus caminhos perversos, para me fazer renunciar a 25 anos de adoração ao diabo. Eu mudei, porque apenas um vislumbre do que é aquele lugar foi o bastante para me fazer dizer sim a Jesus e não ao diabo. Agora imagine estar no inferno por toda a eternidade. Há pessoas que morreram hoje e hoje mesmo começaram o seu primeiro dia no inferno. Não permita que o engano, as mentiras e as ilusões das coisas que parecem bonitas, que parecem legais ou inofensivas, te levem para um lugar onde você passará a eternidade sem poder voltar, sem poder dizer uma só palavra, separado para sempre de um Deus santo, separado do lugar que Deus preparou para você, para viver com Ele por toda a eternidade. E a minha mensagem hoje, irmão Shannon, é esta. Eu digo como o profeta Ezequiel no capítulo 33. O trem está vindo, e você está sentado nos trilhos. E eu te digo hoje, saia dos trilhos. O trem está vindo. O atalaia está sobre o muro, e eu estou tocando a trombeta. Então, o seu sangue já não está sobre as minhas mãos, porque eu te disse o que é o Halloween. Agora, se você quiser celebrar, isso é uma escolha sua. Se quiser fazer festa da colheita na sua igreja, isso também é uma escolha sua.
Mas eu toquei a trombeta. E eu te digo hoje, quem celebra o Halloween está debaixo de uma maldição maior do que pode imaginar. E eu te deixo com isto. É tempo de se arrepender. É tempo de se voltar para Jesus Cristo. Amém. O inferno é real. O engano é real. Mas a salvação também é real. Hoje você ouviu a verdade. O inimigo tem usado festas, tradições e distrações para afastar o povo de Deus. Mas Jesus ainda está de braços abertos dizendo: Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Se essa mensagem falou com você, não endureça o seu coração. É tempo de arrepender-se, de fechar as portas ao inimigo e voltar à presença do Senhor. Ore, peça perdão e entregue a sua vida novamente a Jesus Cristo. E se você quer continuar ouvindo mensagens como esta, palavras que despertam a fé, alertam o espírito e trazem a verdade do Evangelho, então inscreva-se aqui no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra antes que seja tarde. Palavra viva, levando a luz de Cristo onde as trevas tentam reinar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.